A paz, igreja. Pode tomar seu assento. Vamos ter a palavra agora, aquilo que o Senhor tem revelado à minha vida e também à sua vida por consequência. Muito bom estar exaltando o nome do Senhor. Declaramos que para sempre vamos estar adorando o nome dEle. Muito bem, irmãos. Eu tenho certeza que nesse ano que nós temos passado de pandemia, você pelo menos uma vez você perguntou a Deus: por que essa pandemia? Por que esse sofrimento? Por que essa doença que traz destruição, traz essa crise? E eu queria desafiar você a pensar: se Jesus Cristo aparecesse diante de você, nesse momento, que pergunta você faria para Ele? Você só teria uma oportunidade, uma chance, não são três como o gênio da lâmpada, é uma só. Qual pergunta você faria para Jesus? Nós teríamos muita coisa para perguntar. Poderíamos perguntar aquilo que Jesus fez no tempo que Ele andou fazendo os milagres, como Ele fez esses milagres, água em vinho, como Ele andou sobre as águas, como Ele acalmou tempestades, como Ele ressuscitou a Lázaro, como Ele multiplicou os pães, né? Talvez você pergunte como Jesus conseguiu discipular 12 pessoas, uma se desviou, é bem verdade, mas as outras 11 que restaram, elas mudaram o mundo com a pregação do Evangelho. Talvez você queira perguntar a Jesus: qual é o segredo para conseguir jejuar por 40 dias e resistir à tentação de Satanás? São muitas perguntas que a gente poderia fazer. Também você pode fazer talvez uma pergunta mais séria: Jesus, por que há tanta desgraça nesse mundo? Por que há tanta fome, tanta guerra, tanta miséria? Ou você pode ter umas curiosidades mais bobas. Por exemplo, Jesus podia perguntar: Jesus, por que é sempre o tecladista que tem que ficar tocando durante o louvor e não é outro músico? Não tem um revezamento? Talvez você pergunte: por que eu sou tão bonito? Ninguém faria essa pergunta? Pastora, por que eu sou tão feio? Eu poderia perguntar: Jesus, por que eu sou tão narigudo? Eu não posso virar de lado, senão o palco vira trevas por causa da sombra. Talvez você pergunte: por que eu sou careca? Por que eu sou barrigudo? Jesus, por que tu me deste essa mulher? Ou Jesus, por que tu me deste esse homem para casar? Jesus, por que tu criaste o funk? Jesus, por que tu criaste o Corinthians, o Flamengo? E a lista vai longe. Enfim, quando a gente começa a pensar em perguntas, a gente vê que Jesus ensinou, fazendo perguntas, respondendo perguntas. Inclusive, algumas vezes Jesus respondeu fazendo uma pergunta, uma coisa que eu não gosto nem um pouco quando fazem isso comigo. E muitas pessoas no texto bíblico fizeram perguntas para Jesus. E esse é o tema da nossa palavra de hoje: as perguntas que foram feitas para Jesus. E nós não vamos estar olhando a resposta que Jesus deu. Nós vamos falar apenas da pergunta, porque a pergunta já revela muito mais sobre a pessoa do que a resposta que ela pode receber. E a primeira pergunta que nós vamos ler, ela está em Marcos no capítulo 14, no versículo 60. Marcos 14, versículo 60. Ali diz assim: depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Nessa passagem aqui, Jesus tinha sido recentemente preso, depois que Judas o traiu. Os soldados levam Jesus preso diante do sacerdote, diante dos mestres da lei, dos fariseus, para ser interrogado. E eles fazem algumas perguntas para Jesus, e a pergunta em destaque aqui é: Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?
E por que o sacerdote pergunta isso? Porque naquela época, todo o sistema religioso ele estava muito corrompido. E embora corrompido, ele estava numa hipocrisia muito grande. Havia uma casca, uma aparência de santidade, mas por dentro havia destruição. Havia uma frieza, um esfriamento de todo o povo. E Jesus, ele sempre criticou fortemente o sistema religioso da época. Jesus sempre contestou a forma que os sacerdotes, que os mestres da lei levavam a lei, aplicavam a lei, instruíam o povo. Estava muito diferente daquilo que ele ensinou. Os principais mandamentos, ele falou que era amar a Deus e amar o próximo. Os dois principais mandamentos. Mas não era isso que Jesus via. Então a gente lembra de passagens que Jesus derruba as mesas dos cambistas. Outra passagem, nós também lembramos que Jesus fala que esses homens eram como sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Sepulcro é um túmulo. E ele é caiado por quê? Porque ele é pintado com uma tinta, com uma pintura à base de cal, para ficar bonito. Então por fora, o túmulo, o sepulcro era bonito. Mas por dentro, existia podridão, existia morte, existia mau cheiro. E era assim que Jesus criticava. Era disso que Jesus chamava os homens, os líderes religiosos da época. Então, por causa de todas essas críticas que Jesus fazia, ele se tornou um inimigo. Talvez o inimigo número 1 do sistema religioso da época. E o sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote? É o sumo, é aquele que está acima de todos, é o sumo sacerdote, na mais alta hierarquia. O sacerdote, ele tinha poder, tinha prestígio, tinha influência. Mas Jesus Cristo, com a pregação dele, ameaçava tudo aquilo que o sacerdote tinha. Ele era uma ameaça para o poder religioso que aquele sacerdote desfrutava. E o sacerdote sabia que se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, tudo aquilo que ele tinha iria desmoronar. Todo procedimento religioso, toda a prática da lei, todo o culto no templo ia ser transformado. Jesus ia sacudir tudo. Não ia ficar nada do jeito que estava. Então por isso que quando ele pergunta, você é o Cristo? Essa pergunta vem revelar a preocupação que ele tinha, de que Jesus fosse arrancar dele a coisa mais importante que tinha, que era o seu poder religioso. Nós podemos seguir em frente no texto, agora no capítulo 15, também do livro de Marcos. É uma outra pergunta que é feita, agora uma pergunta que foi feita por Pilatos. Marcos 15, no versículo 1. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Então a pergunta aqui é, você é o rei dos judeus? Logo em seguida, então, de Jesus ser interrogado pelo sumo sacerdote, ele foi levado à presença de Pilatos. Pilatos era o governador romano, ele representava o Império Romano naquele lugar. O Império Romano, ele conquistou vários territórios, várias nações, vários povos, e Israel foi um dos povos que o Império Romano conquistou. O Pilatos, ele governou mais ou menos por 10 anos aquela região. Ele começou a governar um pouco antes do ministério de Jesus e terminou esse mandato um pouco depois da crucificação de Jesus, foram 10 anos. E uma das tarefas, uma das preocupações de Pilatos, como todo governante, era de manter aquele povo que ele governava cativo do Império Romano, do seu império original. Então, por isso, todo movimento que fosse parecido com uma agitação, uma revolta, qualquer movimento ligado à independência, ele era monitorado, perseguido e desmantelado pelo Império Romano, para que ele não fosse à frente, para que essa independência não fosse conquistada, o povo continuasse sob o jugo do Império Romano. Mas dentro do povo judeu, existiam pessoas, existiam realmente movimentos que procuravam a libertação de Israel do Império Romano, do domínio romano. E muitas dessas pessoas acreditavam que Jesus era aquele profetizado nas Escrituras que viria liderar o povo numa guerra, numa batalha para libertar então do domínio romano. Mas nós sabemos que não é isso, não foi para isso que Jesus veio nos libertar. Jesus nos libertou de outras coisas, né?
Mas com certeza, por causa disso, o Império Romano e Pilatos monitoravam a presença de Jesus. O que Jesus fazia, o que ele falava, para onde ele ia. Por quê? Porque Jesus era uma ameaça ao poder político que tinha o Império Romano. Jesus era uma ameaça. E por isso que quando Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Essa pergunta revela o medo, a preocupação que Pilatos tinha em perder aquilo que era mais importante para ele, o poder político. Repare o que está saindo dessas perguntas, o que já saiu do sacerdote, o que saiu do Pilatos. Vamos para um terceiro texto. É o texto que fala sobre o endemoniado gadareno. Marcos, agora um pouco antes, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Mais uma pergunta feita para Jesus ali. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Essa passagem do endemoniado gadareno, ela está inclusive em outros evangelhos, mas a síntese e os detalhes são praticamente os mesmos que são relatados neles. Esse homem viveu uma situação terrível. Ele andava nu, ele gritava, ele tinha uma força descomunal que ele arrebentava correntes, ele se cortava, ele assustava todas as pessoas, era extremamente violento, andava gritando, andava nu, andava pelado por todo canto. E talvez a gente podia pensar que esse homem era apenas um louco, sofreu algum problema no seu cérebro, mas a Bíblia fala que o problema dele era muito claro, era uma possessão demoníaca, e isso fazia destruir a imagem que Deus tem em cada um de nós, homem e mulher. Ele colocou em nós a sua imagem, mas a obra do diabo é destruir essa imagem de Deus. Por isso ele destruiu a sanidade mental, destruiu a moral, destruiu os relacionamentos. Ele não tinha mais família, ele não vivia mais em sociedade, era uma vida completamente destruída. Só que em 1 João 3,8 fala que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Há um primeiro tipo de pergunta, que são perguntas acusatórias. Por exemplo, falamos de Jesus e a pessoa diz: mas que Deus é esse que permite que crianças sejam abusadas, que permite que pessoas morram de fome? Que Deus é esse que permite que aconteçam acidentes, que aconteçam desgraças? São perguntas que tentam acusar a Deus por todas as coisas, que Ele não tem culpa disso. A culpa é o nosso pecado, é a humanidade caída. Mas as pessoas, quando estão acusando, elas não estão querendo acusar, elas estão usando essas perguntas como uma estratégia de defesa. Sabe para quê? Para que a conversa não chegue num ponto que desagrade, não chegue num ponto que confronte, que seja algo que eu tenha que me manifestar e minhas falhas, meus defeitos venham à tona. Então eu procuro manipular a conversa, eu procuro levar a conversa para uma direção que passe longe de revelar o que está dentro do meu coração. Por isso eu começo a acusar. Existem também outros tipos de perguntas, que são perguntas vitimistas. Por que eu sou assim? Por que a minha família é assim? Jesus, por que quando eu era criança meu pai se separou da minha mãe? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu vivo com tanta luta financeira? Por que para mim nada dá certo? E nós sabemos, nós passamos por dificuldades. Nós que caminhamos com Jesus anos, ainda passamos por dificuldades e vamos passar por muitas dificuldades em toda a nossa vida. Agora tem pessoas que se agarram a essas dificuldades, se agarram a esses problemas, e elas vivem eternamente como vítimas desse problema.
Elas acham conforto nessa situação. E ali elas se isolam e se bloqueiam. Eu sou uma vítima, sou vítima da minha cor, da minha situação financeira, do lugar que eu nasci, da família que me criou. Então isso impede que você construa algo novo. Jesus quer nos transformar nosso modo de pensar, transformar nossos posicionamentos. Temos que ter posicionamentos diferentes, para que nós possamos ir em frente e ter atitudes diferentes. Jesus não quer que a gente permaneça na situação. Jesus não quer que a gente viva num modo de vida vitimista. Há um caso muito sério nos dias de hoje. Você sabia que tem estatísticas que falam que existem mais pessoas que já passaram pela igreja e saíram do que pessoas que estão atualmente na igreja? O número de pessoas desviadas é gigantesco. Sabe qual é o principal motivo das pessoas estarem desviadas? Decepções uma com as outras. Porque tal pessoa me falou isso, porque o pastor me magoou, meu líder de célula fez tal coisa comigo, eu fui humilhado. Infelizmente acontece, nós sabemos que acontece. Talvez você aqui já sofreu algo ruim de dentro da igreja. Mas existe uma passagem na Bíblia, inclusive ela é um pouco antes dos textos que nós lemos. Quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro saca uma espada e tenta degolar o soldado. O soldado faz uma esquiva e corta um pedaço da orelha. E Jesus vai, pega aquele pedaço de orelha e sara a orelha daquele soldado. E eu queria dizer para você que, embora hoje em dia a igreja continue cortando as orelhas das pessoas que estão fora, o mesmo Jesus ainda junta as orelhas e põe elas no lugar. Então saia desse vitimismo. Se você tem afastado dos caminhos do Senhor, tem afastado da comunhão do corpo de uma igreja, venha até ela. Esse Jesus pode sarar a orelha que foi arrancada de você. Talvez ainda um outro tipo de perguntas é onde eu queria chegar. São perguntas que são ligadas a comportamento. Veja se já não aconteceu isso também com você. Você vai oferecer Jesus para alguma pessoa e ela pergunta: mas eu vou ter que parar de fumar? Mas eu vou ter que parar de beber? Eu vou ter que parar de usar drogas? Sabe por quê? Porque essa pessoa é dominada pelo seu vício. E ela tem medo que Jesus possa roubar aquilo que na verdade a domina, o vício. Inclusive muitas pessoas falam que quando eu parar de fumar, então eu vou na tua célula, eu vou na igreja. Ao contrário, gente. Vem até Jesus, é Ele que nos dá a oportunidade e a força para mudar. Obrigado, Valério. Outro tipo de pergunta, quando nós oferecemos Jesus: ah, mas eu vou ter que dar o dízimo? Eu vou ter que levar meu dinheiro para a igreja? Ou de uma forma maldosa, eu vou ter que dar meu dinheiro para o pastor? Por quê? Porque a pessoa é dominada pelo seu dinheiro. Em vez de você dominar o dinheiro, de você ter o dinheiro tem a sua vida. Mas eu vou ter que parar de sair? Vou ter que parar de fazer festa? Vou ter que parar de namorar se eu vier para Jesus? Por quê? Porque a pessoa é dominada pelo pecado, pela fornicação, pela prostituição, pela imoralidade, todo tipo de imoralidade hoje em dia. Tem pessoas que nós oferecemos Jesus e elas perguntam: mas eu vou ter que então pedir perdão para o meu irmão? Eu vou ter que me reconciliar com a minha ex-mulher? Eu vou ter que voltar e me humilhar diante do meu pai, da minha mãe, do meu patrão? Por que isso é difícil? Porque a pessoa é dominada pelo orgulho. E muitas outras perguntas. E tanto aquelas perguntas da Bíblia que nós já estudamos, tanto como as perguntas que as pessoas fazem a Jesus hoje, elas vêm revelar aquilo que está no coração de cada um de nós. Quando Jesus está na nossa frente, a pergunta que nós fazemos, ela mostra claramente aquilo que está no nosso interior, aquilo que nos governa. A Bíblia fala, Mateus 12:34, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se nós falamos, é porque aquilo lá está no nosso coração. Nós sabemos que ninguém pode ter o coração vazio. Todos nós preenchemos nosso coração com alguma coisa. Se no nosso coração não tem Deus, então tem uma outra coisa. Você sabe qual é o nome disso? Quem sabe o nome? O que preenche o nosso coração quando não é Jesus que está nele? Um ídolo. O que é um ídolo?
O ídolo é aquilo que você não consegue viver sem. O ídolo é aquilo que domina, que norteia, que governa a sua vida. O ídolo é um falso Deus. A palavra, inclusive, idolatria, latria significa trabalho, significa cultuar. Então eu cultuo um ídolo, eu trabalho para um ídolo, para que em troca ele faça as minhas vontades. Eu faço aquilo que o ídolo me pede, para que ele em troca esteja fazendo coisas para mim. Então eu acho que o ídolo é alguém que eu posso controlar, porque ele faz as minhas vontades, mas na verdade é o ídolo que nos governa. E nós temos N exemplos de ídolos para falar. Nós já falamos do dinheiro, que pode ser uma bênção, mas pode ser um ídolo. Nós falamos de bênçãos materiais, carro, casa, pode ser uma bênção, são uma bênção, mas podem ser um ídolo. Uma carreira profissional, uma faculdade, um emprego, é bênção, mas pode se tornar um ídolo. Falamos já dos vícios, de beber, de fumar. São hábitos que destroem o nosso corpo, que nos escravizam. E nós temos o outro lado, o culto excessivo ao corpo. Academia, suplementos, lipoaspiração, 20, 30, 40 cirurgias plásticas e fica cada vez mais feio. Não adianta nada. Então é um outro exemplo de um ídolo que tem tomado o lugar de Jesus na nossa vida. E assim vai, time de futebol, artistas, sabemos que podem ser ídolos. Um político, a gente vê nesses tempos, políticos dos dois lados, políticos, partidos, ideologias podem ser ídolos. Até mesmo ministérios, às vezes nós temos um ministério, pastoreio, louvor, dança, qualquer ministério que a gente faça, isso pode se tornar um ídolo, sabia? Quando nós colocamos isso acima da presença de Deus nas nossas vidas. Quando nós só oramos, ou só lemos a palavra, só buscamos de Deus, quando nós temos que pregar na célula, se nós não pregamos, nós não buscamos aquela semana. Isso é um sinal que o nosso ministério é um ídolo para nós. Enfim, então as perguntas que nós fazemos para Jesus, elas revelam o que está no nosso coração. Então na verdade, elas vão estar revelando o ídolo que está dentro de nós. Porque Jesus é uma ameaça ao domínio que o ídolo tem sobre as nossas vidas. Por isso então acontece uma reação quando Jesus se aproxima. O ídolo dentro de nós, ele tenta reagir, ele tenta lutar, ele tenta gritar para que Jesus não tome o domínio dele. O exemplo mais nítido, mais visível, foi o do gadareno. Os demônios até correm na presença de Jesus, já saem gritando contra ele. Mas os outros ídolos também reagem. O dinheiro reage, o vício, a prostituição e o orgulho. E talvez nós aqui que já conhecemos Jesus há mais tempo, nós talvez tentemos acomodar Jesus e um ídolo dentro da nossa vida. E não tem como, a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores, nós temos que arrancar o ídolo. Porque nós cristãos, que ainda cultivamos algum ídolo dentro da nossa vida, queira ou não queira, esse ídolo apaga a nossa fé, ele atrapalha a nossa santidade, ele nos afasta da presença de Deus, ele rouba a intimidade que a gente quer ter com Deus. Eu sei que vocês todos aqui me olhando com essa cara séria, diante de todos os exemplos, já pensaram na pergunta que vocês fariam para Deus? Cada um aqui já sabe a pergunta que faria para Deus. Essa pergunta pode estar mostrando a você aquilo que tem dominado sua mente, o seu coração. Talvez tenha mostrado um ídolo que você ainda cultiva dentro de você. E como nós fazemos para parar com o domínio dos ídolos? Como nós fazemos para libertar nosso coração? Como nós fazemos para parar de perguntar para Jesus? Isso vai depender da revelação que nós temos sobre quem Jesus Cristo é. Quem Jesus é para você? Quando eu era criança, eu lembro de orar ao menino Jesus. Porque minha mãe, muito caprichosa, sempre fazia o presépio, né? Então tinha lá os animais, José, Maria, os reis magos, e Jesus numa manjedoura, aquele menino que precisava de um abrigo, coitadinho, ele não tinha lugar para nascer. Talvez você pense numa distorção lá de Apocalipse 3, Jesus está à porta batendo, Jesus é um mendigo, um maltrapilho, que está com fome, com frio, e você precisa fazer uma caridade, deixar ele entrar para ele ter uma refeição quente na sua casa. Talvez você veja Jesus como um mestre, como um conselheiro, como um psicólogo, como um coach, palavra que está muito em voga hoje em dia.
Talvez você veja Jesus como alguém que está pregado numa cruz, morto, foi sacrificado por você, e ele está lá derrotado num crucifixo, numa estátua. Mas há um Jesus verdadeiro, que é um Jesus que morreu, mas ressuscitou. Esse Jesus Cristo, ele é um rei de glória e de majestade, é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é soberano, o nome dele é sobre todo nome. Esse Jesus, ele se assenta no trono que é o trono mais alto, e por isso Jesus tem o poder de arrancar todo o ídolo que habita em nosso coração. Somente em Jesus Cristo nós conseguimos nos libertar daquilo que nos domina. Queria chamar o louvor, se pudesse preparar. Chamar o louvor para fazer de conta que está acabando. Eu sempre quis falar isso, gente, me desculpa. Em João 16, João capítulo 16, para a gente encerrar verdadeiramente, Jesus vai explicar aos discípulos que ele iria morrer, mas que então, alguns dias depois, Jesus iria ressuscitar. Então eu quero ler com vocês, João no capítulo 16, no versículo 16 em diante. Repare as perguntas que os discípulos vão fazer para Jesus nesse texto. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão? E um pouco mais e me verão de novo? E por que eu vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que ele desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Você pegou? Quando você tiver a plena revelação de Jesus Cristo ressuscitado, você não vai perguntar mais nada para Jesus. Quando Jesus deixar de ser uma estátua, um mestre, um conselheiro, um mendigo, você não vai perguntar mais nada. Quando a gente está diante de um Jesus ressuscitado, nós temos a condição de parar de fazer as perguntas, porque ali nós somos libertos dos ídolos que dominam o nosso coração. Você sabe por que diante de um Jesus ressuscitado nós não fazemos mais perguntas? Porque quando nós estamos em frente a Ele, acontece dentro de nós um quebrantamento, um arrependimento. E o quebrantamento é a quebra dos argumentos. Então todo argumento que você tem, ele cai por terra. Cada mimimi, cada senão que você tem para Jesus, cada vitimização, cada acusação, vai embora, porque Jesus quebra esses argumentos. Toda pergunta, todo questionamento, todo dilema que você tem, ele é dissipado na presença de Jesus ressuscitado. Eu queria que você prestasse atenção nesse louvor. Nós vamos repetir um louvor que foi cantado anteriormente. Ele vai estar falando sobre esse Jesus ressuscitado. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou.
Fala de um Jesus Cristo que foi morto, mas ele ressuscitou. Na semana que vem nós vamos estar comemorando a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição desse Jesus. Eu não sei como você chegou até essa palavra, quem foi que lhe convidou, quem lhe mandou o link que você está assistindo. Eu sei que de qualquer forma, alguém colocou Jesus diante da sua vida. Você está na frente de Jesus. E talvez durante toda a sua vida você tenha apresentado questionamentos. Você tenha fechado o seu coração. Você tenha endurecido a sua mente. Talvez você tenha enchido Jesus de perguntas a vida inteira. Mas deixa eu lhe dizer, Deus não precisa lhe dar resposta nenhuma. Deus não está no interrogatório. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Eu lhe digo, pare de fazer perguntas diante de Jesus. Renda-se a Ele, entrega-se a Ele. Tudo que você é, tudo que você tem, toda a sua vida, coloque-se na presença de Jesus. Esse Jesus está diante de você. Você sabe por que nós podemos não fazer mais perguntas diante do Jesus ressuscitado? Porque nos olhos de Jesus nós temos todas as respostas que nós precisamos. Eu queria estar orando a você. Fique de pé, nós vamos estar intercedendo. Senhor Jesus, grande é o teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Deus, nós queremos ter a revelação completa e verdadeira de quem tu és, Senhor. Não nos permita, Senhor, fazermos ideias erradas a teu respeito, mas nós queremos conhecer o Deus glorioso, o Deus majestoso, Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, o leão da tribo de Judá. Esse é o verdadeiro Jesus. Nós queremos te conhecer e te servir, Senhor. Permite, Senhor Deus, que nosso coração seja quebrantado diante de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a arrancarmos do nosso coração os ídolos que nos dominam, que nos atrapalham, que nos atrasam em nossa caminhada, Senhor. Vem, Senhor Jesus, pelo teu quebrantamento, fazer tirar de nós toda dúvida, todo questionamento, todo dilema, todo sofisma. Que diante da tua presença, Senhor, nenhuma pergunta mais reste para nós fazermos a ti. E que apenas nós possamos oferecer aos teus pés todo louvor e toda adoração que nós temos para te dar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.